Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 10 de julho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Indo à Terra Prometida por um beco sem saída. O texto bíblico que serve como base para o nosso estudo, Êxodo capítulo 14, verso 10, que diz: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Essa, sem sombra de dúvida, é uma das histórias mais tremendas e emblemáticas da vida. Tem que se lembrar dela. O Senhor Deus havia libertado realmente os israelitas da escravidão do Egito com mão poderosa. De forma tremenda ele havia feito isso. Havia enviado 10 pragas sobre o país que haviam acabado com a economia, havia inclusive envergonhado o panteão de deuses que haviam lá no Egito. Aliás, há um detalhe muito interessante: as pragas que vieram sobre o Egito, cada uma delas foi um ataque direto aos deuses que eram adorados ali. Eu vou dar um exemplo para você. O rio Nilo era considerado um deus, porque ele trazia vida através das suas águas que serviam para irrigação, para agricultura e ao mesmo tempo para a criação de animais. Você imagina qual foi o choque deles quando as águas do Nilo se tornaram em sangue. A rã, por exemplo, ela era adorada como se fosse uma divindade, e daqui a pouco elas enchem as casas de tal forma que agora se tornaram uma verdadeira praga. Cada uma das pragas que caíram sobre o Egito foi também um ataque às divindades dali. E várias das piores pragas que caíram sobre o Egito, inclusive a 10ª praga, a morte do primogênito, na casa dos israelitas não havia nem sequer uma pessoa que tivesse sofrido a morte ou algo parecido. Então, quando você olha para o texto, você percebe que Deus já tinha dado evidências de que ele realmente era o Deus Todo-Poderoso. Mas isso, Deus sabia que não seria o suficiente. A gente tem que parar e pensar também na própria história daquele povo. Estamos falando de pessoas que viveram a experiência da escravidão simplesmente durante 230 anos. Desde que o Abrão havia recebido a promessa da terra prometida, até aquele momento em que eles agora estavam sendo libertados da escravidão, 230 anos, 400 anos desde a promessa feita, 230 anos de escravidão. A maior parte dessas pessoas havia deixado de conhecer perfeitamente a Deus, e Deus sabia que quando os problemas do caminho acontecessem, que a fé deles seria provada. O que é que Deus queria? Deus queria que esse povo tivesse uma experiência tão forte com Deus que aprendessem a confiar no Senhor em todas as circunstâncias da vida. Deus poderia ter simplesmente impedido que o faraó saísse do Egito para poder ir atrás dos escravos que haviam fugido ou que haviam se dirigido para a terra de Canaã? Claro que ele podia. Se Deus tivesse agido dessa forma, com certeza o Moisés não teria enfrentado uma série de dificuldades e o povo não teria tido necessidade de passar por uma prova. Mas agora tente imaginar, depois de 230 anos de escravidão, eles agora finalmente estão chegando na terra de Canaã, e que bênção foi isso. Tudo bem, tá tudo certo. Apenas com um detalhe: o faraó agora muda de ideia, vem atrás deles com todo o seu exército, eles não sabem lutar, aliás, eles nem têm armamentos. O que eles melhor sabem fazer é tijolos, porque foi isso que eles haviam feito durante os anos de escravidão do Egito. E agora, o que é que eles fariam? O que é que eles poderiam fazer? Diante de uma situação como essa, o texto bíblico diz que algumas coisas aconteceram. Eles ficaram chateados, foram até Moisés e disseram: você nos trouxe aqui para podermos morrer na mão do faraó. Enfim, não havia sepulturas suficientes lá no Egito. Tudo isso aconteceu. Mas o versículo 10 do capítulo 14 diz que então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deus queria que através daquela situação, não é que Deus mandou o faraó ir até lá. Não, o faraó tomou a decisão de ir. O Senhor Deus simplesmente não o impediu de fazer, entendendo que essa atitude faria com que os filhos de Israel aprendessem uma grande lição de confiança no Senhor.
E ao mesmo tempo abriu a oportunidade para que Deus se mostrasse diante do seu povo como um Deus maravilhoso, porque afinal de contas ele abriu as águas do Mar Vermelho e o povo passou em seco. Não apenas isso, ele também fez com que o mar se fechasse em cima do exército do próprio faraó, envergonhando de forma terrível o faraó. A notícia daquilo que Deus havia feito nesse episódio chegou até a terra de Canaã antes mesmo que o povo de Israel lá chegasse. Você se lembra da atitude que Raabe, na cidade de Jericó, tomou quando encontrou os espiões? Ela disse, nós ficamos aqui sabendo do que Deus fez lá na travessia do Mar Vermelho, quando ele abriu as águas e vocês passaram em seco, e quando o faraó tentou persegui-los com seu exército, as águas se fecharam e todo o exército morreu afogado. O Senhor Deus estava ao mesmo tempo tentando ensinar o seu povo uma grande lição de confiança nele. Portanto, mesmo quando o Senhor Deus não impede que o mal venha sobre nós, você pode ter certeza de uma coisa, alguma lição preciosa ele está tentando ensinar para a gente. E quanto mais cedo a gente aprender a lição, mais cedo a gente vê a libertação que o Senhor Deus promoverá para a nossa vida. Qual é o desafio para hoje? O mesmo, fazer a mesma coisa que Israel fez. O texto bíblico vai deixar claro que o que eles fizeram foi exatamente. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos fazer isso agora? Obrigado, Pai, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor tem sempre planos para a nossa vida. Queremos nesse momento te pedir que o Senhor nos ajude a aprender as lições que o Senhor tem para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?